Minha gente, ouça esse louvor. Começamos a live em clima que o nosso Deus do impossível faz nova todas as coisas. E o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro parece não ter fim. E o meu sorriso não se vê mais. Hoje você não pode perder a live de hoje, com convidada muito especial. Não deixá-lo ir sem meu milagre alcançar. É Impossível, mas Deus pode mudar o quadro da minha história. Receba essa palavra de Deus sobre a tua vida. O que é impossível, Deus pode mudar hoje. desfazer. Sobre os teus braços descansar. Ai, gente, estou muito feliz. A gente começa a live em clima de adoração, né? Mas Todos vêm que Deus possa te honrar nessa noite. Vai enviando aí esse aviãozinho para mais pessoas. Até que a nossa convidada, Tainara Tupinambás, chegue na nossa live. a multidão. Ela tem um testemunho incrível para compartilhar com a gente. E o impossível cessa o meu clamor. O que é impossível hoje para você? Grito de Socorro. parece não ter fim. E o meu sorriso não se vê mais. Vamos lá. Se você quiser enviar tem um aviãozinho aqui na live, só você mandar para os seus amigos do seu Instagram. Essa palavra vai te impactar essa noite. Sejam bem-vindos. Possível, mas Deus pode mudar o quadro da tua história. Eu profetizo sobre a sua vida. Esse quadro vai mudar. Ainda esse ano, o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Ainda esse ano, aquilo que parece impossível vai se realizar, porque quem está na tua vida é o Senhor. É o Senhor. Impossível, mas Deus pode mudar. Eu creio na minha vida e creio na tua vida. O da minha história. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Eu canto muito, muito mal. Sejam bem-vindos. O que é impossível na sua vida vai se realizar ainda esse ano, porque eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a crer no Deus do impossível. Gente, eu tô tão doida hoje que eu nem sei se eu deveria estar fazendo uma live. Porque a vontade que eu tenho de sair gritando no mundo inteiro. A vontade que eu tenho de sair gritando no mundo inteiro que o meu Deus faz o impossível acontecer. O povo que entra na minha live ainda bem que já conhece, né? Que já tá acostumado. Gente, Deus vai fazer nova todas as coisas. Por que você acha que a sua causa é impossível? Sua causa não é impossível. Impossível, você tem que entregar ao dono das possibilidades. Amém, que Deus me usa, né? Graças a Deus. Vocês já ouviram falar daquele 1 Coríntios 1:27, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias? Então essa pessoa sou eu. Essa pessoa sou eu. Deus usa os improváveis. Deixa eu ver se é a Thay por aqui. Não é a Thay, ela ainda não chegou. Gente, eu tô radiante porque eu tô muito doida.
Gente, porque eu creio no Deus do impossível. Eu já comecei a live cantando aqui, cantando o Deus do impossível, né? Karine, é sua primeira live, glória a Deus por isso, né? Todas as minhas lives são meio rebuliço. É muito difícil eu fazer uma live séria, né? De alguém muito séria que tá falando aqui. Não, eu entro muito doida e hoje eu tô muito doida porque eu tô adorando a Deus desde cedo. E quanto mais as causas são impossíveis, eu vou te falar que o Senhor tá mais perto de te abençoar do que você imagina. O nosso Deus nos surpreende quando a gente entra na dependência dele, quando a gente começa a crer nele, quando a gente confia nele, né? Então, o Senhor é muito... O Senhor é bom, gente. O Senhor é bom. A minha convidada chegou nessa live, senão eu vou tomar o lugar dela aqui. Ai, gente, saudade de vocês. Saudade de fazer lives constantemente. A última que eu fiz foi domingo, né? Oi, Eita! Gi! Você tá Quanto boa? tempo! Ah, nem me fale. A gente fala muito, mas fala pouco, tá vendo? Gente, olha só, eu vou chegar nesse nível porque eu não consigo botar cílios de verdade. Eu não consigo, Nem não vou eu. chegar nesse nível. Também não consigo, não. Eu só consigo botar aquele que a maquiadora coloca, né? Porque agora ela Não, é coloca. aquele que eu não consigo. Não, mas Você esse tá negócio mais de evoluído verdade que que tem que eu. colar o esparadrapo aqui não dá pra mim, mas você ficou ótimo com esses cílios. E olha que o meu está falhando, ó, mas ainda tá bom. Ai, gente, seja bem-vinda, tá? Pra mim é Muito muito bom obrigada, Gi. poder ouvir de você o que Deus tem feito na sua vida. A Você que honra tá é aqui na toda minha live, minha. minha gente, não sai da live, tá? É importante você ficar até o final hoje. Ela não vai cair em nome de Jesus. Vai Tá não. lotado de live hoje. E a Thay vai compartilhar algo conosco, né? Então você que tá, pegou o aviãozinho da live, gente, envia para outras pessoas, porque ajuda também as pessoas a lembrar, né, da live, que tem muita gente que esquece, e até que para que alguém também se sinta tocado pelo Senhor, porque aquilo que é bom para nós, a gente tem que compartilhar, porque sempre fala com alguém. Eu sempre recebo muitas Exatamente. mensagens aqui no direct, inclusive quando alguém me envia alguma pregação, alguma mensagem, vai sempre de encontro àquilo que eu tô vivendo no dia, né? Então, sempre aquilo pode nos edificar. Então, Thay, seja bem-vinda. Vou deixar você à Muito vontade, você testemunhar, obrigada. falar, né? Que a gente tem 40 minutos de live. Ótimo. É o tempo suficiente que Deus precisa para alcançar tantos corações, né? Tá me ouvindo, Gi? Tô te ouvindo. Tô Ah, te ok, ouvindo porque bem. para mim, é porque para mim parou. Então, todo mundo Tá aí já deve me travando? conhecer, né? Porque toda hora que a Di tá online, a Tainara tá aí, mandando os coraçõezinhos, comentando, não perde nada. Então, a Di me fez um convite para estar contando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? E no dia que ela me fez esse convite, eu estava exatamente fazendo uns textos para fazer uma contagem regressiva para o meu aniversário, onde eu estava exatamente falando sobre isso, né? Então, quem me acompanha também viu ali as minhas postagens, onde eu fui contando um pouco desde a minha convivência, meu relacionamento com Deus, a minha transformação, os meus relacionamentos familiares, que eu chego no relacionamento com meu filho, e em seguida a minha transformação hoje, né? Como eu estou hoje. Então, assim, eu falei, linkou, realmente é Deus querendo que a gente fale sobre isso, porque eu tinha acabado de escrever e ela, então, me convidou para estar falando do que Deus tem feito na minha vida. Qual a transformação e como tem sido, né? Então, eu fiz aqui 4 tópicos me preparando hoje para essa live. Ou melhor, eu já estava me preparando sem saber, né? E eu vou começar falando da minha vida com Deus. No momento que eu comecei a passar pelo meu processo, eu falei, eu De seguirei deserto, né? eu de deserto. Eu falei, eu seguirei eu e Deus. Ali eu estava profetizando, né? Só que no que eu profetizei, sem ao menos entender o que eu estava falando, eu profetizando, Deus me resgatou. E Deus falou, se você está profetizando, eu estou aqui para te alcançar, né? Então, Deus ouviu o que eu disse e ali Ele me alcançou e me fez firme na sua presença. Sem muito entender ali aquele começo, ali eu estava de joelho, é na presença do Senhor que eu chorava, é na presença do Senhor que eu clamava, né? E falava o tempo todo, Senhor, eu quero viver os teus planos. Eu não sei se os meus planos coincidem com os seus, mas eu quero viver os teus, porque eu sei que os teus são muito maiores do que os meus.
Então, no momento que a gente está passando pelo processo do deserto, a gente sabe como a gente sente dor, como é um momento desafiador, né? A gente fica muito perdido perante tudo que a gente está vivendo, a gente não sabe quem é a gente não sabe para que lado correr, a gente não sabe por que lado começar, né? Pelo menos foi assim que eu me senti, eu não sabia nem aonde eu estava. Eu estava na minha casa, mas eu não sabia nem onde eu estava. Então, eu decidi estar na presença do Senhor. Eu disse, Senhor, será eu e o Senhor. E assim eu me O que posicionei. acontece também é que as pessoas não entendem isso, né? Que resume a sua vida a uma volta de alguém, ao Sim, casamento restaurado. Elas não entendem que elas sim, precisam de Deus, né? sim, sim. Porque nesse momento inicial, eu acho que a gente sente tanta dor, a gente fica tão cega com. Que eu falo que quando a gente. Qualquer coisa que na vida da gente é rompido, com isso tudo vai muitos sonhos, muitos planos, né? Que a gente não estava Sim, esperando. É sempre algo que pega a gente de surpresa. E com isso, no momento que vai ali sonhos e que vai planos, a gente se perde. Porque tudo estava linkado naquela pessoa, naquele plano, naquele alguém. E sei aí bem o você que é fica isso. todo mundo que passa por um deserto sabe bem o que é isso, né? Mas se Deus permite um deserto, é porque ali a gente vai ser tratado. É ali a gente vai ser transformado, né? Então, desde que eu comecei, eu nunca parei para perguntar a Deus o porquê. Eu só falava, Senhor, faça a tua vontade. Eu não sei qual é a tua vontade, né? Então, faça na minha vida a tua vontade, porque é a tua vontade que eu quero viver. O Senhor sabe do que tem os desejos do meu coração, quais são os meus planos, mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Muitas das vezes eu dizia isso até com medo, porque eu pensava, se os planos do Senhor não for os meus, será que realmente é o que eu quero viver? Mas eu profetizei desde o primeiro momento, que era isso que eu queria viver o tempo todo. Então, aquela passagem de Romanos 2. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu fui conhecendo mais a palavra, me relacionando mais com o Senhor. Nos primeiros momentos, era um momento que eu não conseguia jejuar, eu não conseguia muitas vezes orar, não sabia o que falar, não sabia como pedir. Eu tinha muito receio de pedir algo e não ser algo que o Senhor queria me dar e ser ruim para mim, sofrer de novo ou sofrer mais. Então, eu decidi estar na presença do Senhor e pedir que Ele fosse fazendo a vontade dEle. E aí, quando eu comecei Rapaz, a ter esse relacionamento com o Senhor, ele então começou a me tratar. E aí foi uma segunda etapa que eu comecei, quando eu comecei a conseguir refletir em cima de tudo que eu já tinha vivido, em coisas e situações que eu tinha vivenciado, o meu modo de posicionar em cada situação, a forma de falar, a forma de pensar, a forma de agir. E Deus começou então a me tratar, a me mostrar situações e eu comecei a ficar envergonhada. Eu falava, meu Deus, não é possível que eu agia dessa forma. Então, fui descobrindo em mim características que não eram legais, coisas que eram possíveis ser mudadas e que eu podia me melhorar como pessoa, como mulher, como mãe, como filha, como irmã, enfim, como tia, né? Então, assim, eu tenho uma convivência muito boa, mas, assim, eu tinha coisas a melhorar, porque eu achava que eu era a que sabia tudo. Quando as coisas não saíam do jeito que eu estava planejando, eu ficava muito enfurecida. Tudo era eu, né, que organizava, tinha que ser do meu jeito. Se não saía do meu jeito, era motivo de eu estar estressada. Então, eu sempre tinha esse defeito. Tudo tinha que ser do meu jeito. Eu planejava tudo e se o dia saísse um pouquinho fora do meu controle, era motivo de eu ficar estressada. Então, Deus começou a permitir eu vivenciar, ou melhor, eu relembrar essas coisas para que eu pudesse começar a ser tratado. Então, eu comecei a olhar para mim. Em vez de eu ficar olhando para a situação com que eu estava vivendo, eu comecei a olhar para mim como pessoa, como eu me posicionava diante da situação, o que me tirava do prumo, o que me deixava irritada. E tudo isso eu fui pegando para que eu pudesse ser transformada. E Deus foi me transformando. Eu falava, tinha coisas que aconteciam, eu falava, Senhor, o que você está querendo me mostrar nessa situação? E aí, poucos minutos depois, eu conseguia compreender o que o Senhor estava querendo tratar em mim. E ele foi me moldando, me mostrando o quanto eu era materialista, eu não sabia, o quanto eu era uma pessoa que queria comandar e controlar todas as coisas. E aí eu fui permitindo. E nisso tudo, eu era muito agitada, muito acelerada. Se a voltagem máxima que existia era Tainara, meu sobrenome era voltagem, porque eu vivia no topo. E tudo muito assim, tudo acelerado e muito corrido. E por isso eu queria tudo dentro do meu tempo, no meu jeito. Então Deus foi tratando, né, nesse momento. E no momento que eu fui começando a ser tratada, tendo uma transformação,
que eu comecei a ser curada, eu tenho um outro versículo para poder lacrar essa etapa, né? Que foi, farei cicatrizar seus ferimentos e curarei suas feridas, em Jeremias 30:17. Então, foi o momento que eu comecei a ser tratada, comecei a ser curada. Por quê? Porque eu quis aceitar. Eu aceitei os meus erros, eu compreendi que eu não era a perfeita, que eu não era a bambambam, que eu precisava melhorar para evoluir como pessoa, como mãe, como mulher, enfim, todas as áreas da minha vida. Então, quando a gente começa a aceitar que a gente não é perfeito, que a gente erra, que a gente tem falhas, que a gente peca, a gente começa a ser tratado, porque Deus está cuidando. E Deus vai te mostrando em cada momento que você erra, em cada momento que você falha, para que você comece a ser tratada, né? Então, eu passei por essas duas etapas. A primeira, onde eu decidi estar com Deus, e Deus então me resgatou. E a segunda, onde eu comecei a ser curada. E em seguida dessa fase, de onde eu comecei a ser curada, a perceber as minhas falhas e aceitar as minhas falhas, aceitar que eu não era perfeita, que eu não era a sabe tudo, né? Que era eu quem comandava tudo. Eu então passei por uma terceira etapa, que foi eu começar a ter a minha vida com meus relacionamentos restaurados. Quais seriam esses relacionamentos que eu falo aqui? Meus relacionamentos com as pessoas com quem ficou comigo. Meu filho, a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, né? As pessoas com quem estavam comigo, porque foram essas pessoas com quem eu me apeguei, né? Nesse momento do meu processo, foi com elas que eu estava. Só que nesse momento, foi o momento onde eu larguei meu trabalho, eu fui ficar cuidando do meu pai, que estava já idoso e precisando de acompanhamento no final de semana. E ali eu comecei a aprender muito. Porque eu percebi o quanto eu era egoísta e ciumenta. Então, em cada etapa, em cada coisa que Deus foi permitindo acontecer na minha vida, eu fui percebendo algo, e sempre algo que eu podia melhorar. Ali, quando eu comecei a cuidar do meu pai, eu passava o final de semana com os meus pais, eu estava ali como uma ajudante, né? Mas eu achava que eu era a única que estava fazendo pelos meus pais. Então eu comecei a ser egoísta. Nossa, mas ninguém vem ver meu pai, ninguém vem ver minha mãe. E sabe, eu começava a me cobrar isso, mas eu não brigava com as pessoas, eu não falava. Então eu ficava muito amolada e comecei a perceber. Então quando meu pai veio a ficar doente, eu queria resolver tudo. Eu achava que tudo tinha que ser eu, porque era eu que estava aqui. Então, assim, foi um momento que já não era mais questão de deserto, de relacionamento conjugal, né? Eu já estava vivendo outras etapas dentro do mesmo deserto, porque Deus permite o deserto para a gente ser tratado. Deus permite o deserto para a gente ser tratada, para a gente ser curada, para a gente ser transformada, né? Então, se a gente estiver atento ao que Deus está planejando para nossas vidas, a gente não fica focado. E aí a gente se abre para conseguir compreender várias coisas e várias áreas que Deus quer tratar na vida da gente. Então, eu fui vendo o quanto eu fui uma pessoa muito egoísta, eu fui uma pessoa ciumenta, né, muito perfeccionista. E dentro desse relacionamento, ainda veio esse ano agora essa pandemia. E o meu menino, ele tem aulas online, né, atividades escolares. E nesse processo, eu me cobrei muito, sabe? Eu estava muito ali, muito aplicada, muito dedicada. Tinha Que bom, atividades né? que eu não... Alguma mãe tem que ser aplicada, né? Ah, mas eu Alguma vou mãe te tem que ser falar, é um aplicada. Porque preço muito alto eu disso. esqueço das aulas. O menino deve ter umas 3 semanas que não assiste aula. Misericórdia. Pois é, mas só que aí você vê, tudo que eu vivo, eu busco aprender com o que eu vivo, eu estava muito estressada, porque eu percebi que eu era muito perfeccionista, que eu queria que ele me acompanhasse. Só que ele é uma criança. E ele não é igual a mim. Eu sou assim e ele não é. Mas aí eu percebi que Deus estava me permitindo mais uma vez ser moída para que eu pudesse me tratar. Então eu percebi o quanto eu sou assim, exigente e muito perfeccionista comigo mesmo, quanto eu me cobro pelas coisas, sabe? E eu comecei a ficar muito estressada, porque tinha atividades que eu não conseguia compreender de tanto que eu me cobrava, porque eu ia além da atividade. Então, quando tinha que começar a fazer vídeos para mandar um pouquinho do conteúdo para a professora ver que ele tinha aprendido, eu falei, meu Deus, não tem cabimento um negócio desse. E hoje a gente faz vídeos para mandar para escolas e eu recebo assim, ele é bonito e talentoso. Então, quer dizer, para ele isso é fácil. Para mim que não era fácil, para mim que era um bloqueio. E Deus foi tratando. Deus vai tratando. Então, na hora que começou a vir os desafios da escola, eu era mais desafiada, não era ele. Então, Deus está me tratando o tempo inteiro. Por quê? Porque eu me permiti viver o que Deus tem para a minha vida. E Deus está trabalhando. Deus vem me colocando em situações onde eu paro para pensar, Senhor,
que eu vou fazer com isso agora? Como eu te falei, segunda-feira vivi um levante do inimigo onde eu entendi rapidamente. É a live de quarta-feira, né? Por isso que ele está se levantando contra mim, porque eu achei que estava tudo em perfeitas Eu, condições. Não, então, eu tô lá no Afeganistão. então, assim, a gente que vive os levantes é que vai entendendo, porque se a gente deixar a nossa natureza humana falar, a gente invade e vai resolver no braço. Só que a gente vai entendendo, não, o que Deus quer de mim? Diante da situação que eu passei, parei e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele me falou, silêncio. Silêncio que eu quero te usar. Eu quero te usar o tempo todo. Se você fizer porque a sua vontade, a sua natureza está pedindo, você vai sair do meu prumo, você vai sair da minha presença. Então, mais uma vez, Deus vai tratando o tempo todo, né? E aí, no momento onde eu comecei a ter todas essas restaurações na minha vida pessoal, meu relacionamento diário com Deus, eu comecei a fazer jejum, a conseguir fazer jejum, né? Porque quando eu decidi estar com Deus, eu não sabia nem para que lado que eu estava indo. Só que eu estava ali todo dia, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu não sei quais são os seus planos, eu quero estar na tua presença, eu quero ser usada da maneira que te agrada. Em todas as minhas orações eu falo, Senhor, me diminua para que tu cresças na minha vida. Eu quero ser um vaso moldado na tua mão, me molda, me capacita, me usa para que eu possa chegar a várias pessoas, alcançar vários corações. Não porque eu sou melhor que alguém, mas porque tem pessoas que estão precisando, talvez, de coisas que eu já passei, por algo que eu já vivenciei, né? Então, esses dias mesmo eu recebi uma mensagem e a mensagem dizia isso, as mulheres precisam entender esse posicionamento diante de Deus que você está vivendo. Porque as mulheres ficam se prendendo a relacionamento. Pessoas, né? Não só mulheres, porque tem muitos homens também que sofrem com isso. Então, assim, as pessoas se prendem a frustrações ali, seja elas de relacionamento, seja o que for, e elas não estão abertas para viver um novo. Por quê? Porque Na elas querem verdade, aquilo ali. não pode concluir. Não, pode falar. Não, na verdade, o que acontece? O ciclo de relacionamentos frustrados faz com que as pessoas resumam a vida delas em relacionamento. Em Ou é relacionamento. casamento, ou é relacionamento. Eu converso assim, como eu dou os atendimentos, e eu converso com muitas pessoas no direct. Quando eu digo para elas assim, você tem que se conhecer, vai cuidar de você, vai viver a sua vida, elas ficam frustradas. Porque elas não Ficam. querem saber delas. Elas querem trazer a outra pessoa rápido e elas não sabem quem elas são, elas querem controlar tudo. Por exemplo, né, a Exatamente. gente fala do deixa aí, do contato zero, que é o mais difícil, mas é o que você falou. Você está aprendendo a ficar em silêncio, a descansar, porque você sabe que pelo seu braço você não faz Não nada. resolve, não Chega uma hora que resolve. você não tem o que fazer. Você tem que orar e você Exatamente. tem que É. esperar, né? Pode E continuar. quando a gente vive nessa presença de Deus, é o que eu até conversei ontem com alguém, eu não lembro agora quem foi, mas eu estava conversando a respeito exatamente disso. A gente começa a viver o que Deus tem para a nossa vida e a gente não sabe explicar a alegria, o sentimento que a gente tem, porque a gente fica tão realizada, sem nada de muito grandioso estar acontecendo, que as coisas vão só fluindo, fluindo, e a gente fica até por entender o que está acontecendo, né? Tipo assim, a gente sabe que é Deus, mas tipo assim, flui de uma forma tão leve que quando a gente vê, a gente está vivendo. Quando a gente vê, a gente está vivendo, né? E é tudo muito... É viver, é descansar em Deus. Quando a gente chega nesse ponto de descansar em Deus, a gente começa a ter mais sensibilidade para ouvir Ele, para entender o que Ele tem para nossas vidas, para compreender, né? O que Ele... Água de coco no deserto. Eu morri de Então, rir. Não, Beatriz, eu não tô tomando água de coco, não, filho. Agora eu tô tomando, minha filha, chumbo grosso no deserto. é chumbo grosso no deserto que faz a gente sair do deserto, né? Faz a gente florescer no deserto. É o chumbo grosso. Estamos Se não tiver o chumbo no grosso, a gente Jericó não ainda. floresce, né? Se não tiver a dor, como você disse lá no seu vídeo, se não tiver a dor, a gente não é tratada. A gente precisa viver as dores, né? Essas frustrações. A gente fica perdido. É muita dor que a gente não sabe nem decifrar que dor que é, né? Mas eu falo, essa dor é necessária. Mas a gente é quem decide se a dor vai nos dominar e a gente vai se posicionar numa posição de eu quero que as pessoas tenham dó de mim, ou se eu vou me posicionar para me vencer essa dor e crescer com essa dor. A decisão é minha, a decisão é de quem está com ela, né? Eu não posso esperar que o outro faça por mim o que eu tenho que fazer. Então, só eu posso decidir. Então, é você que decide Eu se tava cuidar. quase colocando nas minhas lives. Minha gente, não trago o amado em 30 dias, né?
Eu não Esse é o trago o problema, né? amado em 30 dias e não trago a amada em 30 dias. Então, minha gente, Não, vai não. buscar Jesus para Jesus transformar a tua vida. Exatamente. É que eu falo também, quando eu estou sempre em conversa com alguém e a pessoa fala alguma coisa de jejum, eu percebo que o jejum tem a ver com isso, eu falo, escuta, você tem que fazer um jejum, você tem que estar em relacionamento com o Senhor para a sua vida, para que Deus venha te edificar. Não é você fazer uma barganha com o Senhor, é você falar, eu estou fazendo isso porque eu quero isso em tanto tempo. Não, você está fazendo do seu jeito, é você que está querendo impor condições para Deus, e na verdade não é isso. É Deus que está colocando a condição que você está no deserto para você ser tratado, para você ser curado, para você se encontrar, para você se descobrir, descobrir o que você gosta, cuidar de você, fazer por você, para que o seu amor próprio, seu autoconhecimento ali comece a florir novamente e você vai se descobrindo. E é assim que você vai viver em paz e bem, né? Porque a gente vive bem assim. Porque quando a gente não se conhece, a gente é insegura, a gente não se sente bonita, a gente se acha mais feia, tudo na gente é ruim, tudo na gente não serve, a gente está sempre insatisfeito. Agora, quando você se conhece, você se aceita e você ainda percebe, né, no caso onde eu percebi várias coisas em mim que eu podia melhorar, é de muito edificante, que a gente vai começando a ficar cheia, a gente vai conseguindo se sentir completa, mas na presença do Senhor. Porque se não fosse na presença do Senhor, a gente vai colocando pessoas em cima de pessoas, coisas em cima de coisas, e não se cura. Né? E aí você vai ficando frustrada, porque você está tentando e está dando errado, está tentando e está dando errado. Agora, uma vez que eu estou na presença do Senhor, não tem nada dando errado. Porque eu faço perante o que o Senhor está me direcionando. Eu faço conforme Ele tem falado comigo. Então, assim, qualquer afronta que eu passe, qualquer situação, qualquer obstáculo que eu venha viver, tudo eu me posiciono, Senhor, o que eu tenho para aprender com isso? Ao invés de eu ficar lamentando e perguntando por que isso está acontecendo comigo, não. Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com mais essa? Me ensina, porque eu estou aqui. Né? Tanto que às vezes eu pergunto, Senhor, eu estou me posicionando da maneira certa? Porque se eu não tiver, me revele. Porque eu preciso estar da maneira que te agrada para que o Senhor venha me usar. Eu quero ser um instrumento para poder o Senhor quer chegar a outras vidas. Né? Uma vez que a gente entra num processo, num deserto, a gente não sabe aonde a gente vai chegar. E é aí que a gente demonstra a nossa fé. Se a gente realmente tem fé. Porque a gente entrar no processo e confiar e depositar tudo na mão do Senhor, sem saber o que está lá no fim, é só tendo fé. Porque se a gente não tiver fé, não se conhecer, não saber onde você está firmada, não saber a sua identidade, a gente não sabe onde a gente vai chegar. A gente tem medo de onde a gente vai chegar. Mas uma vez que a gente está firmada no Senhor, a gente sabe que a gente vai chegar no final muito melhor do que a gente pode imaginar. E é esse final, né, esse sobrenatural, esse extraordinário de Deus que eu estou pronta para viver. É esse extraordinário de Deus que eu quero viver na presença do Senhor, né? É o que eu declaro desde, não sei se foi em live ou se foi no projeto Floresça, né? Que começou, eu viverei o Tô procurando extraordinário a de Deus. palavra, uma mensagem aqui no complementar o que você falou. Foi no Floresça. Foi no Floresça, né? Então, eu vou viver o extraordinário de Deus, ou melhor, eu já estou vivendo o extraordinário de Deus, né? Porque uma vez que eu estou com a minha vida restaurada, minha vida pessoal restaurada, firmada na presença do Senhor, feliz, em paz, é o que compensa e é o que nos fortalece para continuar. Achei Encontrou? aqui, só para poder concluir o que você disse a respeito da fé. É, mesmo em meio às circunstâncias adversas sobre a vida de Jó, ele permaneceu confiando em Deus, sabendo que o Senhor se levantaria para socorrer, em Jó 19:25. E aí ele diz aqui: Deus, ele prova o nosso coração e ele forja o nosso caráter aonde? É no lugar da prova. É onde É a gente saber precisa onde ele está exercer a fé, firmado. né? Para que a gente possa viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive, né? Isso tem a Uhum. ver muito com a fé, porque nada, né? Eu até anotei aqui, né? Que Deus só permite provas para nos testar, para nos provar onde é que está o nosso coração. Nosso coração, aonde a gente está. Porque muitas das vezes, conforme algumas pessoas que eu vou conversando, que eu tenho prazer de compartilhar a minha história e de escutar a história delas também, eu percebo muito disso, né? Que as pessoas, elas estão ali passando por um deserto, mas elas estão buscando a Deus porque elas estão sentindo dor. Elas não estão buscando a Deus porque elas querem permanecer com o Senhor ou porque elas já têm um relacionamento com o Senhor. Elas buscam a Deus porque elas estão em meio a um desespero, em meio a uma dor, e elas querem que Deus restaure e faça o que elas querem, né? Ela não quer viver o que Deus tem para ela.
E muitas das vezes a gente não vai viver o que a gente quer, vai viver o que Deus tem para nós. Então, hoje mesmo eu ainda disse, eu falei, ó, não faça um jejum, não abra um jejum para fazer uma barganha com o Senhor, porque você vai se frustrar. Porque Deus não vai fazer no seu tempo. Você não sabe nem o que Deus tem para fazer para sua vida, que dirá no seu tempo. Então, se você começa a fazer barganha e define tempos com Deus, você vai desanimar. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer te desanimar para te parar. Porque uma vez que ele te para, você não vai continuar tendo uma vida com Deus. Você vai parar e vai viver o que o mundo tem aí para oferecer. E não o que Deus tem para você. Né? Até mesmo lá em Mateus 6,33 fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus, para que a gente possa, então, ter o que nos é permitido, né? Em seguida. Deus sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe de tudo que a gente precisa viver, de tudo que a gente tem para sonhar, de tudo que a gente tem planejado. Ele conhece o profundo do nosso coração. Ele sabe as nossas fraquezas, os nossos medos, ele sabe todas as coisas. Mas para que a gente possa ser restaurado, ser transformado e viver o que ele tem para nós, a gente tem que buscar o reino dele, querer viver dele, querer buscar ele pela nossa salvação. Não por causa de um relacionamento ou por causa de um trabalho, enfim, seja qual for a circunstância que cada um está vivendo. Mas a gente buscar o reino de Deus para a nossa salvação, sabendo que estar na presença do Senhor é o melhor lugar a se estar, é a melhor escolha a fazer. Né? E aí a gente começa, então, a ter esse entendimento e esse relacionamento com o Senhor, onde a gente vai sendo tratado dia após dia. E uma vez que eu me atentei a tudo que me acontece, eu querer aprender, eu estou me sentindo em constante evolução. Eu estou sempre evoluindo e sempre mais próxima de Deus, mais sensível ao que Ele me mostra, mais sensível às pessoas que Ele usa para falar comigo, mais sensível à voz dEle. E eu consigo, então, entender mais o que ele quer da minha vida, o que ele espera da minha pessoa, o que ele quer de mim, qual que é o meu propósito diante do Senhor. Porque ele tem um propósito para cada vida. Mas tem pessoas que não conseguem ver o seu propósito porque ela olha somente para a situação. Ela não consegue sair da situação para viver o novo de Deus. Né? E não é todo mundo que tem coragem de viver o novo porque não sabe o que é o novo. Não sabe qual é o destino final. E a pessoa acha que ela ainda sabe qual é o melhor destino final para ela e ao invés de confiar em Deus. Então, eu decidi me lançar. Pode falar, que eu tô Hoje eu querendo estava falar. até ouvindo, eu estava numa aula mais cedo, né, antes do almoço, e eu vi algo que edificou muito a minha vida. Assim, na verdade, eu me surpreendi. Não pelo elogio, mas pela forma que ela me disse. Ela disse, Jéssica, Uhum, é, você tomou um baque atrás do outro e você permanece de pé. E aí ela disse para mim assim, uma outra mulher em teu lugar não conseguiria talvez resistir. Você tem noção disso, né? O que te faz prosseguir, o que te faz caminhar, o que te faz permanecer? Eu falei, olha, eu sei que é o propósito, porque há 5 anos atrás eu tinha um refúgio, que era uma uhum, casa, uma criança e 4 paredes. Era um refúgio. Então, hoje eu não tenho esse refúgio. O refúgio é o Senhor. Então, eu não posso paralisar no meio do caminho. E ela me disse muitas palavras nesse sentido, do propósito de Deus. E aí você vê, naquele momento eu falei, nossa, ela enxergou tanta coisa. E ela disse algo, ela falou, você pode ver que um baque atrás do outro vai te manter de pé. E isso aí você não sabe o novo que Deus vai fazer. O a novo gente de não Deus, sabe. né? O novo de Deus. É o famoso caminhar nesse processo sem saber o destino final que você vai chegar. E aí você está Eu já disposta a passei, ir? eu tô fazer bacharel em provas de deserto para poder ajudar as pessoas. Bacharel, doutorado, né? Como que é? Doutorado, bacharel, bacharel, doutorado? É, é, Doutorado é o, é o depois. bacharel depois do doutorado. É o bacharel. O Então é bacharel é a doutorado já. faculdade. Já tô chegando É. nessa parte da minha vida. Você vai passar para mestre já. Mestre, ai meu Deus, não, não Né? quero, Doutor Zapeleta, você vai ter não todos os quero. títulos. Chega, né? Já chega. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente tem que entender que esses processos, Deus permite, essas provas vêm, e a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Onde você está firmado, qual é a sua identidade. Porque a gente, sabendo onde a gente está firmado, sabendo que a gente é uma pessoa incrível para Deus, e que é Ele quem espera algo de nós, e quem é Ele que faz por nós, quem é Ele que nos transforma, a gente não tem do que duvidar. É não olhar para trás, é não olhar para as circunstâncias, é seguir, 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 continuar marchando para a gente chegar. Porque eu vou chegar nesse destino final, que eu não sei o que me espera, mas eu sei que vai ser muito É, melhor do que eu estou imaginando.
Tenho as pessoas que mandaram mensagem para mim nos atendimentos também a respeito do vídeo que eu falei que eu tinha meus horários para chorar. Não sei se você chegou a ver esse vídeo que eu Eu publiquei. vi. Uhum. E eu falei, gente, vocês não têm noção de como eu choro. Até hoje, eu tenho muita coisa para fazer, mas aquela hora não dá para chorar. Mas eu tenho um momento para chorar. E aí as pessoas questionaram isso. Eu falei, no momento de prova, em momentos que a gente não sabe o que fazer, você tem que chorar mesmo, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que rasgar o teu coração, porque aquilo ali vai te amadurecer, algo vai sair de você. Quanto mais a azeitona ela é espremida, mais o Esmagada. bom óleo, o bom azeite vai Uhum. sair dela. Então, alguma coisa está acontecendo, né? Então, assim, Exatamente. É no é mundo espiritual, necessário. né? A nossa luta não é contra homens, a nossa luta ela é espiritual. Então, uma vez que a gente também já começa a entender isso, a gente já tem um modo de ver as coisas, de vivenciar as coisas diferentes. Só que as pessoas também acham o seguinte: uma vez que a gente está falando, que a gente não sofre mais, né? Que a gente não sente, que a gente não tem luta. E é isso aí, a gente tem lutas, a gente tem o nosso horário de chorar. A gente sabe a hora de chorar, porque a gente não pode chorar toda hora, né? Eu, desde o começo do meu processo, quando um dia minha mãe questionou para o meu menino, perguntou se eu chorava, e ele falou assim, Ih, chore muito. Aí eu virei e falei, bom saber que se eu chore muito né, na sua presença. Então agora eu não choro mais na sua presença. Eu choro na presença de Deus. Eu não vou chorar para os outros ver, eu vou chorar para o Senhor me ouvir, porque é Ele quem me rasga e me faz de novo. Então a gente chora, as lutas vêm, a gente não simplesmente olha para a luta e vai seguindo em frente, não, a gente sente. Sente como qualquer outro, só que o que eu te falei aquele dia que a gente estava conversando, né? Eu acho que a forma da gente que tem já um relacionamento com o Senhor, quando as lutas vêm, quando a gente é surpreendido, a gente consegue sentir aquilo ali, sim, aquela decepção muito grande, mas a gente se recompõe muito rápido na presença do Senhor, né? É o carvalho terebinto, né? Enverga, mas volta e recompõe muito rápido. Mas a gente chora, a gente sente da mesma Toma forma. chumbo e vamos caminhando. Vai Porque a levando as gente pedradas, mas sabe, a gente né? tá indo. A gente sabe que a gente tem um propósito, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe onde a gente está firmado e sabe que Ele é um Deus muito maior do que todas essas lutas que a gente está passando, todas essas afrontas, todos esses levantes que possam existir. Deus é muito maior do que qualquer um desses, né? Eles vêm só para tentar nos paralisar. Então, o que eu tento também é isso, é não olhar para os levantes, sabe? As coisas acontecem e eu tô seguindo, amanhã é um novo dia e vamos, porque eu não posso parar. Se eu parar, eu vou perder, né? Deus pode estar falando comigo e eu não vou estar escutando. Por quê? Porque eu estou olhando para a situação, eu estou olhando para a dor e eu não vou permitir isso. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu É, não quero ouvir os eu, burburos. se eu fosse pensar hoje na minha vida, uma pessoa falou para mim, Jéssica, já percebeu o quanto que, né, o canal está crescendo, os números estão crescendo? Eu falei, sim. E é nesses últimos momentos, últimos não, os últimos tempos da minha vida onde eu tenho sofrido mais, aonde as lutas têm aumentado mais. E não pelos números, mas como Deus nos exalta em meio às nossas provas, aonde a gente não está Exatamente. enxergando, aonde Deus está vendo cuidado, Deus está tendo cuidado. Deus está E cuidando aí o tempo todo. eu tava vendo, né, a quantidade de comentários, as pessoas marretando, o levante de Satanás contra a minha vida é muito grande. E eu comecei a observar, falei, nossa, olha que interessante, o mundo espiritual, ele está trabalhando. Ele está trabalhando, né? Então a Exatamente. gente está guerreando e a vitória, ela é certa. Né? Eu tenho tido tanta convicção, nossa, sobre o impossível de Deus, que eu falei, gente, eu acho que eu tô ficando muito doida. Eu acho que cada dia que passa, os A meus gente vídeos, chega, as palavras não entram na cabeça das pessoas, porque eu acho que eu tô muito doida. Eu tava pensando, sinceramente, falei, cara, eu não sei porque que eu tô fazendo no YouTube, porque eu acho que eu influencio as pessoas a ficarem malucas, né? Porque eu creio nessa impossibilidade, onde as provas têm sido maior, como eu também sei que está acontecendo na sua vida, e aonde Deus tem te usado mais. exatamente, é isso que eu ia falar. Porque uma vez que a gente está sendo ali massacrada, igual você falou, a gente precisa ser massacrada para sair o nosso melhor, né? Deus está permitindo a gente ser massacrada porque Ele sabe que a gente já está pronta, né? A gente consegue suportar para continuar, porque eu não vou parar, você não vai parar. A gente não quer ficar olhando para as borbulhas, para os levantes, a gente quer olhar para onde a gente tem para chegar, a gente quer viver o extraordinário, a gente está focada nisso. Então, assim, não é que os seus vídeos vão deixar as pessoas loucas, mas eu falo que a gente se sente louca, porque é uma esperança, uma certeza dentro do coração da gente que a gente não sabe explicar, né? A gente tem uma Isso aí. certeza dentro do coração e eu já fui na palavra, Senhor, fala comigo e o Senhor traz a palavra da esperança e não tem jeito. Eu falei, é para me continuar crendo que vai acontecer o que eu quero que aconteça, porque a palavra está confirmando.
né? É uma coisa que cada dia parece que cresce mais dentro da gente, a gente não sabe explicar. E a gente parece maluca, né? A gente parece maluca. Minha mãe tá me assistindo e ela fala comigo: minha filha, mas você acha? Eu acho, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, não. Só que é no tempo de Deus, não é no meu. É no tempo do Senhor. As coisas vão acontecer, eu vou viver o extraordinário de Deus, né? E a gente tem que crer nisso o tempo todo. Então, se a gente não acreditar no Senhor, a gente entrar num processo para viver ali, né? Eu estou buscando a Deus porque eu estou sentindo dor e quero que Ele faça por mim o que eu quero, a gente não vai conseguir viver o novo, a gente não vai conseguir ver o que Deus tem para nossas vidas, a gente não vai viver propósito. Cada um tem um propósito, né? A gente tem que estar sensível para conseguir discernir esse propósito. Ontem mesmo eu recebi um comentário numa foto minha, onde um moço falou comigo, ele falou assim: eu sei que Deus tem planos maravilhosos para mim, mas eu não sei onde Ele quer me usar. Eu falei: você não está sensível à voz de Deus? Começa a ter um relacionamento mais sensível com Ele, começa a buscar por Ele. Porque se você crê que Ele tem um plano para sua vida e você não está sabendo discernir, é porque você está precisando parar mais para que Ele possa te direcionar. Porque uma vez que você se posiciona e deixa Ele conduzir, a gente já não sabe mais nem o que é direita e o que é esquerda. Você está virando sem saber para que lado tem que virar. Você está indo no que Deus está comandando, né? Igual eu comentei com você. Eu viajei sem ter planejado nada, né? Não estava nos meus planos esse passeio, foi maravilhoso. Mas por quê? Porque Deus permitiu que aquilo ali tudo acontecesse do jeito que aconteceu, sabe? Não era para ter sido ali, não era para ter sido naquele momento. Essa viagem tentou ser planejada muito tempo antes e não deu certo, sabe? E foi algo grandioso, foi coisa de Deus mesmo para minha vida, porque eu estava precisando. Porque não estava nos meus planos, é coisa de Deus, não sei explicar, é o que eu falo. As coisas de Deus não se explicam, se vive, né? Então, a gente só consegue viver estando na presença do Senhor. Se a gente não estiver sensível a Ele, atento ao que Ele está falando, atento às situações, porque Ele permite as situações acontecerem justamente para a gente poder conseguir compreender Ele. Mas se você pega as situações e deixa aquilo ali gerar em você raiva, gerar em você um desconforto, você começa a não escutar a voz do Senhor, você não fica sensível. Então a decisão sempre é nossa, de como nos posicionar diante das pancadas, né? Porque as pancadas vão continuar, as pancadas não param. Não é porque eu estou na presença do Senhor que as pancadas não vão vir, elas vão continuar. As minhas pancadas até estavam bem leve, eu não estava entendendo. Será que eu estou assim, fria? Eu achei que eu estava nas nuvens. E eu achei que eu estava fria, eu falei: eu devo estar fria, porque eu não estou levando pancada. Mas aí veio um socão, assim, daqueles... Você não sabe nem em que lado que você tá, sabe? Mas aí eu saí de novo, direcionada diante da luz, na luz do Senhor, porque é nela que eu vou permanecer, né? E é nela que eu vou continuar, porque eu vou viver o extraordinário de Deus, ainda esse ano, né? Em nome de Jesus, eu creio. Viver, né, crendo e profetizando. E assim, Exatamente. é uma fé sobrenatural, é viver uma fé sobrenatural. É porque às vezes a gente fala assim: eu vou viver o extraordinário de Deus. E às vezes muitas pessoas já ficam até imaginando o que é esse extraordinário, né? Muita gente me pergunta, né? Ai, mas o seu deve te naquela perguntar. projeto, sobreviver o extraordinário. O que é isso, né? O seu extraordinário de Deus e o tal do seu extraordinário de Deus é o casamento? Eu não sei. Eu não sei o que é o extraordinário de Deus, mas eu estou pronta para viver ele. Eu estou tão bem comigo mesma, tão bem na minha companhia, na minha companhia e na de Deus, que eu quero permanecer assim, porque eu quero continuar vivendo o extraordinário. Eu já estou vivendo, porque tudo que eu estou vivendo já é extraordinário, né? Mas eu ainda vou viver mais extraordinário de Deus ainda na minha vida. Começou a minha live. Olha, misericórdia. A travar, né? Misericórdia. É minha. Mas é assim. Não, eu vou começar a ungir esse telefone, que esse telefone não... Deixa eu ver qual o problema aqui. Ó, só misericórdia. Para mim que agora já tá normal. Mas prefiro não arriscar, eu vou trocar de telefone aqui. Eu vou trocar de telefone porque o iPhone, ele, pra mim não dá não. Porque ele deixa na mão sempre. Eu só prefiro usar um celular. O meu antigo já tem... Nunca me deixou na mão. Esse aqui, nunca me deixou na mão. Nunca. Agora esse aqui cai a live, desliga e não vou cair. Já estamos no final da live, eu não posso já cair agora, não. Não, não vai cair, não. Você vai conseguir salvar. Você vai conseguir salvar. E aí, de então, Lorenzo, né? não consegui. De Lorenzo não ficou salva. Não ficou salva, né? Foi mesmo. Não teve, por causa que caiu mesmo, né? Mas Thay, você pode continuar, pode concluir. Não, mas aí então seria isso, né? Eu passei por 4 etapas dentro desse processo
E desde a primeira etapa foi estando na presença de Deus. Meu primeiro momento foi decidir estar na presença de Deus, foi decidir estar caminhando eu e Ele. O meu segundo momento foi ter a minha vida, começar a reconhecer, né, os meus erros, as minhas atitudes, o que não era legal, e ser curada e ser tratada das minhas frustrações ali, das minhas ansiedades. Depois teve o terceiro momento, que foi eu começar a ter essa melhora minha, né, mais curas ainda dentro do meu relacionamento com família, com meu povo e também com meu filho, onde eu pude aprender e ver quantas barreiras eu tinha, né? Não eram barreiras dele, mas eram barreiras minhas. E aí hoje eu tá com a minha vida restaurada. Hoje eu creio, eu tenho certeza que eu não estou mais no deserto, eu já passei pelo deserto, porque hoje eu já descansei no Senhor, né? E o que eu desejo para todo mundo é isso, é a gente confiar. Confiar, porque sem saber aonde a gente vai chegar, o caminho do processo, o destino final, ele está sendo feito pelo Senhor. E o Senhor tem o melhor, Ele tem tudo de mais maravilhoso para nos dar, dia após dia, né? Que dirá no final do nosso destino, que é a nossa salvação. Então, assim, a gente tem que caminhar com o Senhor, é para a gente poder fazer o nosso propósito, fazer o que Ele tem para nos usar, né? Ele usa cada um de uma forma, cada um de um jeito, e a gente tem que estar pronto para permitir que Ele nos use, para que a gente possa chegar a outras pessoas, a outras vidas, e poder ajudar as outras pessoas. Que eu acho que é isso também que, por mais que a gente hoje não está ali podendo se refugiar dentro de quatro paredes, porque a gente hoje já tem vidas, tem pessoas, né, que se apoiam, que se encorajam através das nossas vidas, a gente tem o Senhor, que é quem nos encoraja dia após dia. Ele não nos deixa desanimar. A gente pode até sentir um cansaço, um desânimo, mas Ele sempre renova, porque a gente está na presença dEle. Então, é um relacionamento diário, é um relacionamento constante, é uma busca constante, é jejum, é oração, é pagando mesmo um preço para viver o extraordinário de Deus, para ter no final ali, o nosso destino final é receber a salvação do Senhor. E é isso que eu creio. A gente vai caminhando crendo mesmo, né? Independente das Exatamente. provações. Muitas Exatamente. pessoas aqui, até na live mesmo, né, têm a dificuldade de passar pelo processo da dor. Mas a dor, ela é para ser sentida. Mas é possível você se curar de todo um passado traumático. E a restauração, ela não está ligada à restauração de casamento. Ela está ligada à nossa vida com Deus. A fé que nós temos nele, que é para Ele, né? Tudo para a honra e glória dele. É o que nós cremos. Eu falo assim, a gente tem que ter muita persistência. Porque ao momento que a gente está na dor, a gente não consegue perceber nada. No momento que você... É a mesma coisa quando você machuca. A hora da dor está ali. Você não consegue pensar em outra coisa. Mas se você espera passar alguns minutos, você já pensa que tem que colocar um remédio, que aquela ferida precisa ser tratada, precisa ser curada, tem que fazer um curativo, tem que dar ponto. Às vezes, na hora da dor, do desespero ali, do tanto de sangue, você não consegue nem ver. Mas é a mesma coisa, né? Então, tudo leva um tempo. A gente tem que ser persistente, decidir caminhar com Deus, decidir que aquilo ali vai passar, saber que aquilo ali vai passar, porque é etapas. A gente tem que viver essas etapas para a gente ser curada e sair lá na frente restaurada. Porque se você não viver essas etapas e tentar pular elas, você vai voltar depois de novo para a estaca zero. E uma hora ou outra você vai ser sempre chamada a estar passando por esse momento de dor. E se toda vez você se refugiar com alguma outra coisa, você não vai ser curado, você não vai ser transformado. Então a gente precisa aceitar que tudo tem as etapas, que tudo tem tempo e leva tempo, mas a gente tem que ser persistente, persistir na presença do Senhor, persistir sabendo que o que Deus tem para nós é sempre o melhor. As promessas que Ele tem para nós na Bíblia são promessas assim que a gente sabe que ali a gente tem tudo para viver do melhor. Tanto que quando eu conheci o grupo onde eu estou hoje na igreja, quando eu sentei com eles, ele falou comigo, Tainara, a gente não tem como te garantir nada. A única coisa que a gente te garante é as promessas que estão na Bíblia. E ali ele leu para mim Salmo 16:11, onde fala da alegria plena. Falei, é aí que eu quero. Eu estando na alegria plena, o resto para mim não precisa de mais nada. O resto vai vir com o tempo. Porque foi uma palavra que eles me deram. No dia que eu encontrei pela primeira vez com o grupo e onde eu decidi ficar com eles. Porque ele falou para mim em Salmo 16:11. Tainara, falou da alegria plena. Eu falei, é isso que eu preciso. Porque eu estando com a alegria plena do Senhor, o resto me será acrescentado. Sim. E é isso que a gente tem que ter, essa persistência, né? Para estar na presença do Senhor, sabendo que pode demorar, mas vai passar. Se a gente for persistente, isso tudo a gente passa, isso tudo a gente vence. E a gente começa a ter essa sensibilidade para não deixar as pancadas vir nos derrubando sempre, né? Porque às vezes a gente acha assim, não, mas eu vou sempre viver tomando as pancadas e caindo. Uma hora a gente para de cair, a gente só dá uma envergada,
e a gente ergue de novo, novamente, estando na presença do Senhor. Não é isso? Sim. Então, é isso que eu desejo para todo mundo, que todo mundo seja persistente, que todo mundo seja corajoso para enfrentar a sua dor, que aprenda com a sua dor, ver o que você pode melhorar, o que você pode ser curado, porque também não adianta as pessoas permanecerem as mesmas, fazer os seus jejum, pedir em oração, e Deus entrega de volta, como que faz? A pessoa é a mesma, ela não melhorou, né? Então, assim, eu falo que Ela a não gente tem que viver o evoluiu, novo. ela Ela não não cresceu, ela não evoluiu. amadureceu, ela A não chance entendeu de tudo dar que o errado, de foco voltar é para Cristo. e que a gente voltar para a estaca zero é viver, uma hora você é chamado para viver de novo, porque Deus vai nos dando chance, né, de ser curado. Mas se a gente está desviando e arrumando outros focos, não focando em Deus, a gente vai sempre voltando ali na estaca zero de novo, porque a gente precisa ser curado. Deus permite a gente passar por situações que a gente não entende o porquê, justamente para curar as nossas feridas, para curar os nossos traumas, os nossos medos, né? E até mesmo ansiedades, tudo que a gente sabe que não é coisa boa, que não vem dele, ele permite a gente viver situações para a gente poder ir vencendo a gente mesmo a cada dia. E é isso que eu desejo para todo mundo permaneça firme, porque Deus tem o melhor, não só para mim e para você, como para todo mundo. Deus tem o extraordinário para Nós oferecer a todo mundo temos. no final. Amém. Glória a Deus. Tá, então Amém. obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é uma Beijo pra oportunidade um você. Eu vou deixar tanto. ela aqui gravadinha, a live, para Tá, as joia? pessoas verem depois. Com Mas um certeza. prazer estar falando com você. Eu O sei que eu posso prazer é sempre meu. contar com você, Pode né? sempre E a gente sim. vai se ver no Estarei sempre lançamento do meu aqui. livro, em nome de Jesus. Vamos sim. Estarei aí se Deus quiser, tá? Então Eu vamos, espero ter vamos edificado a vida nos das pessoas organizar que. e vai dar certo. Vamos Aqui, sim, vai sim. Um beijo. beijo. Viu, Que eu Thay? possa Deus ter abençoe. edificado muitas Obrigada. vidas para encorajar muitas mulheres. Fiquem com Amém. Deus. Beijo. Beijo. Vamos encerrando por aqui a nossa live. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Gratidão, que vocês possam ter recebido essa palavra do Espírito Santo, né? Uma mulher usada por Deus que eu amo muito, né? E que vocês possam permanecer, que vocês tenham uma excelente noite, né? E vamos caminhando com o Senhor. Um beijo. Deus abençoe vocês.